Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Teu Head. Estou muito animado, estou com muitas boas expectativas sobre o que estamos construindo, né? Estou aqui num espaço um pouco diferente no meu apartamento e estou bem ansioso e com tudo que está sendo construído no canal, no Spotify, também no Instagram, então está sendo muito bacana. Começamos agora a fazer um pouco de barulho também no TikTok. Então, em todos os lugares, a ideia é que vocês comecem a ver o Café com Teu Head se espalhando aí de uma forma sensacional. E logo, logo, se tudo der certo e Deus quiser, com a ajuda de vocês, vamos construir o nosso podcast Café com Teu Head. Inclusive, a marca do Café com Teu Head vai começar a ser desenhada agora, uma logo um pouco diferente, com uma pegada bem legal. Vão trazendo algumas atualizações para vocês. E galera, hoje eu queria bater um papo com vocês, eu fiz algumas anotações e também, obviamente, a gente vai estudando, vai consumindo conteúdos, né? E eu quero falar um pouco sobre liderança. O que acontece hoje? Olhando para o mercado em si, muitos que trabalham com vendas e etc., eles querem sentar numa cadeira de gestão, mas que muitas vezes não estão preparados para isso, né? Eles possuem vários gaps ou até mesmo não têm clareza sobre as habilidades que eles precisam desenvolver. Estou aqui hoje para mudar um pouco este cenário e não só ser um head daqueles que estão operando como vendedores, mas eu quero também ajudar você que quer sentar numa cadeira de liderança, numa coordenação, numa gestão. Então deixa eu ser também o teu head, o head dos coordenadores de vendas, dos gestores de vendas, para que a gente possa construir um piso bem firme, né, nessa jornada. Galera, eu quero falar muito sobre a liderança de alta performance com vocês hoje. Então a gente vai gastar um tempo nisso aqui. Então eu separei alguns materiais que eu li, etc. E aí também minha experiência. E tem um ponto muito importante que eu li, né? Uma frase que eu achei muito legal que fala assim, ó. A liderança de alta performance é a capacidade de construir times autônomos, engajados e produtivos, com método, clareza e confiança essencial para escalar empresas de forma sustentável. Isso aqui dá muito insumo para a gente, considerando que qualquer crescimento de qualquer empresa, ela precisa de líderes que sejam engajados, comprometidos e que construam uma estrutura que seja eficiente, que faça sentido. E quais são as características de uma liderança de alta performance? E aí a gente começa a falar de você que quer se tornar um líder de alta performance, mas também da empresa que quer ser uma empresa de alta performance. A primeira característica aqui, formar times comprometidos. Isso é uma característica de um bom líder e um líder de alta performance. Ele não só sabe conduzir o time, mas ele sabe formar novos líderes e também formar times comprometidos, engajados, que se dedicam ao processo. Então, isso é um fator extremamente determinante para a construção de uma liderança de alta performance. Segundo, você sabe, como líder de alta performance, criar confiança no seu time. O seu time tem confiança, tem autoconfiança, confia em você, na tua gestão. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Acontecia com uma certa frequência. Muitas vezes as outras áreas chegavam e cobravam o meu time, ou questionavam alguma coisa, ou falavam deles, né? Pô, o seu time é isso, o seu time é aquilo, o seu time é aquilo outro. E eu sempre fui um cara que brigou pelo meu time. Eu fazia com que o meu time confiasse em mim. Certa vez, vieram e questionaram os ganhos de alguns dos meus vendedores. Pô, eles estão ganhando demais. Pô, bateu a meta muito cedo, a meta foi calculada errada e etc. E, pô, qualquer líder que não é um líder que faz com que o seu time confie nele e que tem autoconfiança também, pô, baixaria a cabeça, falaria, não, sabe o que é? Não, hahaha, e daria aquele sorriso amarelo. O papel de um líder nesse momento é falar, não, cara, é que eles são treinados para bater meta antecipado.
A questão não tem culpa se outros times não fazem isso. O meu time, eles trabalham cadenciado os primeiros 20 dias do mês com alta intensidade de produção para que eles possam bater a meta, para que tudo que eles produzirem de receita após o dia 20 é incremento de dinheiro no bolso deles. Então, assim, a questão não é a meta que foi errada, a questão é a estratégia que foi muito bem executada. E aí isso fez com que as pessoas calem as suas bocas ao se referir do meu time. E isso faz com que o time crie uma certa confiança na minha liderança e na minha gestão. Eles começam a confiar, pô, o cara sabe olhar para a empresa, beneficiar a companhia, porque a companhia precisa lucrar, obviamente, mas ao mesmo tempo ele sabe olhar para mim como time e garantir que eu tenha dinheiro, que eu bata minhas metas, que eu tenha os melhores insumos, que eu esteja preparado e etc. Então, esse é um fator muito importante. Terceiro, tomar decisões com clareza. Uma grande característica de pessoas que têm essa liderança de alta performance, ela consegue tomar decisões com certa clareza. E não só tomar a decisão, obviamente que tem decisões que nós, como líderes, tomamos e sem a bênção do nosso time. Mas por quê? Porque nós temos uma certa responsabilidade que não cabe a eles, obviamente, e é a nossa cadeira. Só que tem decisões que a gente compartilha com o time. Agora, independente se é uma decisão que eu fiz em compartilhado com o time ou foi uma decisão que eu tomei por conta própria e eu trago para o time a decisão, uma grande prática é, galera, eu tomei essa decisão, por quê? E aí eu trago todos os pontos, o racional da minha decisão. Quando você compartilha o racional das suas decisões, sabe o que acontece? O seu time, ele fica mais engajado, porque como você explicou o racional da sua decisão, eles compram a ideia porque eles veem um sentido lógico, diferente daquele líder que chega a decidir isso. Por quê, cara? Porque é o melhor. Cara, dane-se, essa é a sua opinião. Mas agora, galera, eu decidi isso porque isso impacta aqui, por isso essa decisão ela foi porque nós temos esse histórico de números assim, assim, assado, e isso nos proporcionou tomar essa decisão por XPTO. Então, eu tenho clareza em tomar a decisão, mas eu também sei transbordar essa clareza para o time para que ele compre a ideia e automaticamente os resultados sejam mais expressivos, né? E por último, sustentar o crescimento de médio e longo prazo. O que acontece? Quando estamos começando a montar um time de alta performance, isso é construído a médio prazo. Então isso não acontece rápido, é uma construção, principalmente se eu quero montar times de alta performance. Se eu quero manter a estrutura do jeito que ela está hoje, obviamente que eu vou ter menos impacto, eu vou construir algo mais moderado e não algo com grande expressividade, ok? E aqui entra, liderar pessoas consiste em alguns pontos, e aqui são 6 pontos. Vocês perceberam que eu gosto muito de trabalhar em tópicos, e isso é para ficar mais fácil você conseguir absorver, tá bom? Então, anota os tópicos que isso aqui vai ser mais um norteador, tá bom? Então, a liderança ela consiste em alguns pontos, né? E a liderança de outras pessoas. Primeiro, você precisa saber formar novos líderes, né? Eu até dei uma leve pincelada no primeiro que é o formar times comprometidos. Quando você tem times comprometidos, automaticamente você começa a ter aqueles pontos chaves que você vai puxando dentro da tua operação e vai formando essas pessoas para começarem a sentar nas cadeiras de liderança. Se você não faz isso, é importante começar a fazer. E formar líderes é mais importante do que você ter um time que bata a meta, é você saber formar líderes. Por quê? Quando você sabe formar líderes, você constrói pessoas que sabem replicar o resultado que você trouxe. Então, eu como head comercial, por exemplo, numa das operações que eu cuidei, que foi G4 Educação, eu peguei uma operação que não tinha praticamente um time comercial, tinham 2 pessoas. Disso, nós escalamos a operação para 14 vendedores, tive 2 coordenadoras, e nós saímos de um faturamento médio mês dessa operação de R$200 mil de faturamento mês para 2,2 milhões de faturamento mês. E isso foi uma construção. Só que você entende que eu precisei fazer isso, construir a operação, formar o time. Desse time eu fui construindo o engajamento deles. Dali
construir dois coordenadores, esses dois coordenadores tocavam o time e conseguiam replicar exatamente o resultado que eu fazia, não da mesma forma, não igual, mas o resultado igual, mas não do mesmo jeito, porque cada um tem a sua característica, a sua subjetividade. Então, o meu papel é potencializar a liderança que cada um deles tem e automaticamente, se eu sou um formador de líderes, eu me torno uma peça muito valiosa para a companhia, porque eu consigo construir pessoas que garantem o resultado que eu também consigo fazer. Depois, segundo, delegar decisões. Quando você se torna um líder, né, e liderando outros, você precisa aprender a delegar as responsabilidades para outras pessoas. Você começa a estimular esse aprendizado da pessoa, ela construir um racional também de decisão. Lembra que eu falei que uma das características de um líder é saber tomar decisões com clareza? Mas também uma característica de um bom líder é saber delegar decisões para pessoas do seu time e deixar com que elas errem. E aqui é um ponto muito importante, tá, galera? As pessoas vão errar. Não puna erros. Esse é um ponto muito importante. Não puna os erros. Erros não devem ser punidos, a não ser que eles são repetidos. Agora, se a pessoa errou uma vez, erro é aprendizado. E quando uma pessoa erra, valorize o erro. Cara, o que você aprendeu com isso? Qual é o impacto que você acredita que agora teremos no negócio com esse seu aprendizado? Erros não devem ser punidos no primeiro momento. Erros devem ser compreendidos e, cara, que legal que você aprendeu isso. Vou dar um exemplo. Teve uma vez, eu tomei uma decisão onde nós tínhamos um canal de vendas que eu gerava um volume altíssimo de lead, né? Eu recebia esse lead de uma outra unidade de negócios e eu tinha os leads que nós gerávamos pela nossa própria base com o nosso próprio time de marketing. Então eu tinha dois canais aqui de leads que geravam, era de formulário, mas um era específico de uma outra unidade de negócio e o outro era da minha unidade. O da outra unidade eu recebia praticamente 3 vezes mais do que o que eu gerava. Então, pô, a vazão era diferente. Eu tomei uma decisão, a gente estava começando a estruturar o SDR dentro da minha operação, antes o meu time de vendas fazia a esteira completa, então eu estava começando a estruturar a SDR, né, pré-vendas. E eu lembro que eu virei para a pré-vendedora que eu tinha trazido e eu falei para ela assim, Rebeca, a partir de agora você vai trabalhar esses leads aqui onde a gente tem o maior volume, tá bom? Tá bom. Pô, e dali, começamos. Só que desde o início, a taxa de conversão deste canal sempre foi bem menor do que os formulários gerados pela nossa unidade de negócio. Por quê? Porque era um volume maior aqui, a pessoa não tinha o nível de consciência do produto que eu ia trazer, porque ela não preencheu o formulário do meu produto digital, ela preencheu um formulário de um produto presencial e por aí vai. Só que qual foi a minha estratégia? Pô, já que eu tenho muito volume aqui e o time não consegue dar uma vazão eficiente e com qualidade, vou por SDR, porque daí ela consegue trazer um pouco mais de qualidade e a gente consegue melhorar um pouco a taxa de conversão deste canal. E se eu melhoro em 1,5% a taxa de conversão nesse canal, o meu resultado, cara, daria um salto no faturamento. Então foi essa conta que eu fiz. É lógico, é racional e faz sentido. Só que foi uma decisão errada. E quando eu sentei e comecei a analisar, os meus formulários eu gerava 3 vezes menos que o formulário da outra unidade de negócio. Porém, a minha taxa de conversão nos meus formulários era mais de 7,5% de lead para ganho. Era altíssimo. E uma grande percepção que eu tive é que eu tendo essa geração de demanda e etc., dando essa conversão, eu também recebi um volume considerável de leads que se eu tivesse colocado a minha SDR neste canal, sabe o que aconteceria? Talvez eu conseguiria pular para 10% a minha taxa de conversão na minha geração de demanda. Ou seja, eu peguei uma potência que eu tinha de execução, eu coloquei num canal que teoricamente fazia sentido, mas em impacto de conversão fazia muito mais sentido eu trazer ela para o meu canal de formulário aqui. Pô, a gente esporrar de vender aqui, converter ainda mais no nosso canal interno
E depois eu montaria uma squad de pré-venda só para trabalhar este daqui que eu convertia menos. E aí eu falei, cara, eu tomei uma decisão errada. Eu percebi isso mais ou menos no dia 20 e poucos do mês. A gente estava com baita gap no faturamento. E aí nós tínhamos a gente chamava de comitê de receita. Toda terça-feira eu tinha que sentar com a diretoria da empresa, o CEO, o C-Level, todos os C-Levels, né? O CEO, o COO e etc. E apresentar a minha unidade de negócio, como ela estava em faturamento, qual era o gap, porquê do gap, como estava em marketing, geração de demanda, se estava em linha ou não, e quais foram os pontos que, né, que a gente chamou os pontos positivos e negativos da semana, e os pedidos de ajuda. E dentro do processo, eles perguntaram para mim assim, eles me questionaram, falaram, Guilherme, por que que o resultado está tão abaixo neste mês? O que aconteceu? Qual foi o desafio? E sem titubear, eu virei e falei, cara, eu tomei uma decisão errada. Tomei uma decisão errada de execução com a minha pré-vendedora, né, que a gente estava testando. Eu coloquei ela para atuar nesse canal X, quando na verdade eu devia ter colocado ela no canal Y, porque a taxa de conversão já era alta. Nanana. Expliquei o racional, só que eu tinha racionalizado desse jeito, mas eu percebi que eu cometi um erro. Né? Então eu já corrigi a rota, etc. Mas estamos com um gap porque eu demorei 20 dias para perceber esse erro. O CEO e o CEO falaram assim: caramba, cara, obrigado pela honestidade. E fazia muito tempo que eu não via alguém assumir o erro de uma decisão errada. Parabéns. Muito obrigado. E que baita aprendizado que você teve, animal. E aqui eu tive dois aprendizados. Primeiro, erros não devem ser punidos quando é a primeira vez que acontece, mas sim se extrair o melhor aprendizado dele. E segundo, cara, quando você tenta engambelar, não vai dar certo, então seja verdadeiro. A verdade sempre será o produto mais vendável que existe, tá bom? Terceiro, desenvolver uma cultura empresarial. É o nosso papel como líder começar a desenvolver essa cultura de alta performance, essa cultura de resultado, essa cultura de engajamento. Quarto, saber dar e receber os feedbacks. Isso aqui é muito importante. Muitos líderes sabem dar os seus feedbacks, mas não conseguem receber feedbacks, nem dos seus líderes, nem dos seus liderados. Eu tenho uma prática, né, em todas as empresas e times que eu construí, eu tenho uma prática que eu faço, que se chama rodada do feedback. A rodada do feedback ela é muito legal, porque ela trabalha de uma forma. Não é 360 no conceito, mas é um 360 interno, né? Porque o 360 você tem feedback de fornecedor, você tem feedback de tudo quanto é lado. O meu feedback é só do time comercial, então eu sento todo o time numa mesa, eu separo eles num dia lá, eu sento todo mundo numa mesa e eu falo, galera, eu preparo eles, obviamente, falo, nós vamos ter uma rodada de feedback e essa rodada de feedback a gente vai avaliar alguns pontos muito importantes, tá bom? Aí eles, tá bom, legal, Gui, como é que funciona? Todo mundo senta, começa comigo. Todo mundo vai dar um feedback para mim como líder. Tá? Então, galera, podem dar, sejam abertos, transparentes, não tem punição, aqui é coração puro, simples. Eu não posso questionar nenhum feedback, eu não posso argumentar, eu só posso anotar cada feedback e agradecer no final, beleza? Cara, e aí começa. Primeiro, comecem comigo. Por quê? Porque eu preciso criar um ambiente seguro para eles. E aí a gente fazia a rodada de feedback. Cara, era lindo assim, ó. Incrível. Por quê? Traziam muitos pontos de melhoria para mim que eu não tinha percepção, ou eu não tinha visão, ou não era claro, que eu anotava e eu me comprometia com aquilo nos próximos meses. Aquilo não acontecia. Essa rodada geralmente ela acontece uma vez a cada 3 meses. E, cara, na próxima rodada, os feedbacks teriam que ser diferentes. Não poderiam ser os mesmos e eles teriam que notar a diferença na minha mudança, nos pontos que eles me trouxeram. Só que pensa, todo mundo traz um feedback para todo mundo construtivo, depois todo mundo traz alguém que admira em cada colaborador. E aí eu era o último. Então eu era o primeiro a receber a porrada e eu era o último a receber um reconhecimento, porque se eu tivesse estourando o tempo, não fazia comigo, eu terminava entre o time e eu encerrava. Só que eles nunca deixavam. Por quê? Quando a liderança ela engaja, ela constrói nesse modelo, cara, o teu time faz questão também de reconhecer as suas qualidades.
né? Então eu fazia essas rodadas de feedback, era animal os resultados, assim, as conversas, e isso lava a alma do time, faz o time se aproximar, é muito legal. Mas, obviamente, você precisa fazer isso de uma forma muito bem construída, você não pode deixar de uma forma largada. Então, por exemplo, eu dava as instruções, vocês vão dar feedbacks funcionais, não pode ser feedback pessoal. Cara, você precisa trazer o feedback ancorado num exemplo. Então, tem um direcionamento para que o processo do feedback ele seja construído de forma eficiente, ok? Depois, quinto, saber lidar com conflitos diários. Isso aqui é muito importante. Cara, você vai ter muito conflito. Pô, roubou meu lead. Ah, não sei o quê. Você saber mediar os conflitos, equilibrar o jogo e fazer acontecer muda o game na tua gestão também. E líderes de alta performance sabem lidar muito bem com o conflito. Inclusive, acho que pode ser um conteúdo que a gente pode trazer aqui, né? Gestão de conflitos. Eu tenho um material para isso, posso compartilhar com vocês e a gente trazer um conteúdo sobre gestão de conflitos nos próximos encontros, tá bom? E manter o time engajado, é nosso papel como líderes aqui, manter o nosso time engajado. E, cara, existe um dado extremamente alarmante, assim, ó, é assustador. O valor econômico, né? A revista Valor Econômico, ela divulgou uma pesquisa que foi feita que menos de 30% dos funcionários de uma empresa consideram os seus líderes preparados. Ou seja, menos de 30% das pessoas na sua empresa acham que você é bom na liderança ou que você está preparado para ela. Ou seja, de novo, é um dado assustador. Eu vou trocar agora. Mais de 70% dos seus funcionários acham você incompetente para a função. Você tem noção? Cara, isso é assustador. Isso é assustador. Porque falta fome em muitos líderes quando eles chegam na cadeira de gestão, muitas vezes por conta do resultado que entregou, não pela. Ele se tornou uma referência de resultado, mas não uma referência em pessoas. E entenda, você precisa, obviamente, ser uma referência em resultado. Mas se você não tiver tato com as pessoas e entender que você não vai criar cópias de si mesmo, você vai fracassar como líder. Você vai cometer muitos erros. E aí, eu anotei aqui no meu computador, geralmente frases que pessoas que o time está com gap, obviamente, acabam fazendo mais, ó. Frases como: sinto que só eu me importo com a empresa, meu time parece desmotivado mesmo com bons salários, toda decisão precisa passar por mim, as reuniões são improdutivas sem foco e sem resultado, os conflitos internos estão virando uma bola de neve. Então é bastante possível que o problema esteja menos no seu time e mais na liderança, e mais na forma como você lidera, né? E aí entra, geralmente, o que seria a liderança de verdade, né? E aí existem alguns pontos que a liderança verdadeira, que a liderança de alta performance, ela tem a capacidade de construir, tá? Eu anotei aqui também, ó. Confiam umas nas outras, tomam decisões com autonomia, sabem o que se espera delas, assumem a responsabilidade pelos seus resultados ou pela falta deles e sentem-se parte de algo maior. Então, isso são características de pessoas que desenvolvem uma alta liderança, ok? Então, de verdade mesmo, sabe? Se você quer ser um líder de alta performance, entenda que você precisa saber sobre gente, entender sobre gente, como as pessoas se comportam. E uma frase que eu quero deixar para você aqui: líder, você que é líder, o time não tem que se adaptar a você, mas você deve se adaptar às características do seu time. Ou seja, eu tenho vendedores que performam quando eu aperto, eu tenho outro vendedor que performa quando eu dou um elogio, eu tenho vendedor que performa quando eu deixo ele na geladeira, eu tenho vendedor que precisa de um feedback toda semana para conseguir performar.
Cada liderado, ele funciona de um jeito. E o teu papel como líder é descobrir como ele funciona e começar a usar isso dentro da tua estrutura de gestão e do teu processo de gestão. Beleza? Galera, ficamos por aqui. Esse foi um Mais Café com Teu Head. Tá sendo muito legal construir esse conteúdo para vocês. E de verdade, se está fazendo sentido para você, se você está gostando, se está sendo legal, deixa o teu like, compartilha, começa a seguir, se inscreva no canal. Isso vai ajudar demais a gente a aumentar o alcance e enriquecer ainda mais o nosso grupo, as pessoas que aqui estão, para a gente conseguir agregar ainda mais valor, mais resultado para essas pessoas. Então, de verdade, assim, ajuda muito, de verdade, você se inscrever no canal, clicar no sininho, deixar um comentário e compartilhar esse vídeo. Por favor, ajude o Café com Teu Head a chegar em mais e mais pessoas. Beleza, galera? Estamos juntos, um forte abraço e até mais.